A disputa pela Prefeitura de BH deve ser marcada pela pulverização de candidaturas. Até agora, mais de 10 nomes já estão colocados. E um novo partido vai estrear na eleição majoritária da capital. É a Rede Sustentabilidade. A legenda tem 3 pré-candidatos que devem se enfrentar em prévias. E um deles está conosco, o deputado estadual Paulo Lamaque. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Vivian. É um prazer estar aqui no programa. Deputado, por que a decisão da rede de logo na estreia sair para a disputa majoritária em Belo Horizonte? A rede, ela se coloca como uma alternativa nesse momento de incerteza, de desejo de mudança da população brasileira. É um partido que, embora jovem, já conta com algumas pessoas conhecidas da população, que têm um histórico junto às cidades, aos estados e mesmo em nível nacional, como é o caso da Marina Silva, né, a fundadora e o principal nome em termos nacional da rede. Então, é preciso que a gente apresente justamente pela necessidade de que se demonstre para a população que é possível construir política pública sem compromisso com as mazelas que estão se apresentando e deixando toda a sociedade consternada e que envolvem todas essas legendas tradicionais que já tiveram oportunidade de governar o país e os estados. Pelo que o senhor está falando, há uma crença de que a rede vai ao encontro dessa demanda que a sociedade está apresentando. Isso vem aparecendo em pesquisas e tal, que a maioria, né, dos eleitores estaria buscando alguém que tenha um traço para votar, alguém que tenha um traço que não esteja comprometido com a política tradicional, mas ao mesmo tempo não esteja desvinculado completamente do mundo político. O senhor acha que a rede vai ter condição de oferecer nomes assim? Eu acredito que sim. Veja bem, nós não podemos correr o risco de aventureirismos políticos também. É preciso que nós possamos confiar a gestão do nosso país, do nosso estado, das nossas cidades, a pessoas que entendam como se organiza a esfera do poder público, as políticas públicas, e para que nós possamos fazer essa transição que é necessária com tranquilidade, com segurança. Então, agora, a rede anunciou 3 pré-candidatos, o senhor e mais 2 nomes. É verdade. Nós estamos num processo, a rede ela preconiza a decisão pelo consenso. Então, foi em aberto para todos os filiados à rede que gostassem de se colocar como pré-candidatos, seja a vereador, seja prefeito, seja vice-prefeito. Surgiram 3 nomes que se disponibilizaram a se colocar à disposição da cidade. É o meu nome, do ex-vice-prefeito e ex-deputado Ronaldo Vasconcelos e do ambientalista Clair Benfica, o Izinho, que tem também uma história, especialmente na região da Lagoa do Nado. Então, estamos fazendo discussões com as diversas regiões da cidade, recebendo sugestões e também trocando ideias. A nossa intenção é, através do consenso, um processo chamado consenso progressivo, que é uma das características da rede, conseguirmos convergir em apenas uma candidatura. Caso isso não aconteça, ao final da próxima semana, nós realizaremos uma votação em prévias com um grande diferencial. Não apenas os filiados da rede poderão participar. Nós queremos realmente escutar a cidade, estamos chamando o processo de consulta à cidade e todo cidadão belo-horizontino filiado à rede ou não filiado a outro partido pode se manifestar, pode dar o seu voto. Então vai ser montada uma estrutura de votação, caso haja prévia, e qualquer pessoa que não tenha filiação partidária pode ir lá. Exatamente. E escolher? Exatamente. Essa é uma proposta. É diferente. Realmente, nós não temos comprometimento com a forma que se fez política até hoje, que se mostrou patrimonialista, sempre eivada de compromissos. Você acha que tem isso? Olha, a cidade deve ter o protagonismo na definição de quem ela deseja que a represente.
Os partidos, tradicionalmente, tomam uma decisão na cúpula, uma panelinha, decide quem vai ser o candidato. Não se dá essa chance do eleitor falar, não, eu queria que fulano fosse o candidato. Né? Alguns poucos partidos fazem consulta entre os filiados. Mas são as prévias tradicionais. São as prévias tradicionais. Por exemplo, de onde o senhor veio, costuma fazer prévias. Nem sempre, mas faz. Já é um avanço, né, na comparação com aqueles partidos que é uma cúpula que decide. Né? O candidato é fulano, você vota e não tem chance. Né? A imposição que vem de cima para baixo, às vezes de candidatos que não têm história, não tem vínculo nenhum com a cidade, mas é imposto pelo partido, pelo coronel, pelo cacique, pela liderança. Nós não concordamos com isso. Então, todo filiado da rede que quis se apresentar como pré-candidato a prefeito teve essa chance. E os 3 que se colocaram estão sendo apresentados e a sociedade vai nos ajudar a definir o nosso candidato. Agora, deputado, como é que essa é uma disputa, eu falei isso logo no início, uma disputa muito pulverizada, tende a ser, né? Os arranjos naturalmente e as costuras políticas ainda não se consolidaram, mas tende a ser uma disputa muito pulverizada pela Prefeitura da capital, vários candidatos de vários partidos. Como é que a rede pretende se diferenciar? O que o senhor está apontando aí em relação às prévias, naturalmente é um diferencial, mas na disputa em si, como a rede e o candidato da rede pretende se diferenciar dos demais? Olha, eu posso dizer por mim, se candidato for, né, e frente a todos os debates que estamos fazendo a rede, vamos apresentar a história que temos com a cidade. Penso que hoje o eleitor de Belo Horizonte, especialmente, que é esclarecido, vai estar menos aberto a aventureirismos, né? A candidaturas que são tiradas da cartola, como a Dilma foi tirada da cartola, aí vem um que quer tirar um candidato da cartola e apresentar para a cidade e dizer que é a solução. Eu acho que o eleitor vai estar menos disposto a isso, vai querer saber de onde que ele veio, já trabalhou em alguma coisa antes de ser político, o que contribuiu de fato para a sociedade, qual o serviço prestado que tem. Acredito que a diferenciação vem exatamente da apresentação do concreto. Não basta dizer o que eu penso em fazer. Mas aí o senhor está falando do candidato, do perfil do candidato. Né? Eu estou ampliando isso para o partido, até porque a rede vem se colocando como um partido diferente dos outros. Sim, não é isso? É verdade. Então, é verdade. Que peso isso vai ter na disputa? Como é que esse candidato vai se diferenciar, inclusive como representante da rede? Olha, várias das bandeiras da rede são absolutamente distintas da política tradicional. Né? Como a rede preza pela sustentabilidade, que é o sobrenome da rede, não é? Nós estamos falando de preservação das áreas verdes, que a grande maioria dos partidos insiste em tentar transformar em áreas de verticalização. Nós estamos falando da prioridade do transporte público, o que não é simplesmente fazer faixa exclusiva. Faixa exclusiva tem a sua importância, mas é preciso, de fato, criar alternativas para que a mobilidade se dê na cidade, beneficiando o sujeito. E isso, inclusive, está determinado na lei federal. Deve ser feito dando prioridade para o pedestre, para o ciclista. Então, são abordagens distintas do que vem sendo feito na capital e que tem condição de proporcionar, no médio prazo, uma qualidade de vida completamente diferente. Agora, mas para isso, nós vamos ter que inovar. Sim. Isso são propostas. Em relação aos arranjos políticos, não é? As eleições são marcadas por alianças e tal. Como é que o partido pretende se posicionar em relação a isso? O partido está colocando uma candidatura própria, não é? Então pretende ser cabeça de chapa logo de cara no primeiro turno. Que critérios o partido pretende colocar para fazer alianças? Esse é o momento de negociação. A rede tem uma lógica muito clara em alianças eleitorais. A rede não faz alianças pragmáticas, ou seja, aquelas alianças para ganhar uma eleição e aí depois a gente vê o que vai ser a administração. A rede trabalha com alianças programáticas. Existem, como já coloquei, os pilares básicos, né, que se espera da condução da rede, é o pilar da ética, o pilar da sustentabilidade ambiental, o pilar da sustentabilidade econômica, né, que demanda
uma série de comprometimentos anteriores à aliança. Então tem um viés ideológico que tem que ser respeitado. Tem um programa nacional da rede, alinhado com as propostas que já foram apresentadas à população pela Marina. Quem achar que pode somar nessa proposta é muito bem-vindo. Né? Nós não temos nenhum tipo de preconceito com qualquer legenda, né, desde que ela se proponha realmente a construir dentro dessa proposta, que é uma proposta transparente, cristalina e que nós entendemos que é melhor para a cidade. Mas o senhor abriu aí para assim, qualquer legenda. O senhor acha realmente que no espectro partidário que nós temos, qualquer legenda pode ser acolhida pela rede e aceitar o programa da rede só porque, não, vamos lá, é um arranjo aqui agora, não, eu aceito e depois. Porque as diferenças, elas existem. Né? A maioria dos partidos tem uma relação diferente, não estão tão preocupados com o programa, tem uma relação mais pragmática com o voto e com o eleitor. O partido vai ter dificuldade? Olha, para compor? Não se constrói política sozinho. Nós estamos apresentando o programa da rede e nós entendemos que os partidos eles precisarão se adequar às novas exigências dos eleitores brasileiros, mineiros e belo-horizontinos, mais inclusive do que a média, porque o belo-horizontino é extremamente exigente e extremamente crítico, e ele tem razão em ser. Portanto, acredito que isso faz-se necessária a mudança de postura dos partidos. Os que quiserem insistir na velha política, eles vão ter que arcar com o custo político disso. Né? Nós estamos apresentando uma alternativa. Ninguém é obrigado a aderi-la, nenhum partido é obrigado a aderi-la. Mas se vier, naturalmente que deverá seguir por esse caminho. É o caminho que nós seguiremos e o caminho que nós estamos oferecendo, nos disponibilizando. A rede vai se opor às forças consolidadas da cidade, que são o PSDB, o PT e o PSB, naturalmente, apesar de ser um partido menor que os outros dois, é o partido do prefeito Márcio Lacerda. Como é que a rede vai se colocar em relação a essas forças? A rede, me sinto muito à vontade na rede, porque ela não tem compromisso com o erro e nem com a negação das coisas positivas que aconteceram. Então a rede reconhece os avanços que foram promovidos por cada um dos gestores que passaram pela administração. Por exemplo, né? Belo Horizonte vem de um histórico muito objetivamente. Desde Eduardo Azeredo, passando por Patrus Ananias, Célio de Castro, Fernando Pimentel e Márcio Lacerda, várias políticas foram iniciadas e seguiram numa linha coerente, o que é uma virtude da cidade e é um mérito para os administradores que passaram. Então nós pensamos que é preciso reconhecer os avanços. Por exemplo, avanços surgidos durante o governo Patrus, um maior investimento em educação, por exemplo. Uma marca de Belo Horizonte, um investimento superior em educação do que aquele mínimo preconizado pela Constituição. É um ponto que deve ser reconhecido e avançado. Célio de Castro trouxe inovações importantes, investiu e ampliou o programa de segurança alimentar com os restaurantes populares. São políticas que devem ser fortalecidas, mantidas e fortalecidas. Os programas na área educacional, Escola Integrada, as UMEIs, que começaram no governo Fernando Pimentel e foram ampliados no governo Márcio Lacerda. A gente tem que reconhecer e ampliar. Por outro lado, há que se reconhecer que tem falhas flagrantes. Né? As UMEIs são em tempo parcial. Elas não atendem as mães que trabalham. Essas são atendidas pelas creches comunitárias, que passam, inclusive, um momento de aperto e de questionamento das per capitas pagas pela prefeitura. Né? Temos que questionar. As escolas municipais estão seguindo um caminho temerário que as escolas estaduais seguiram anos atrás e dispensaram todos os vigias noturnos nas escolas e nos centros de saúde. Isso levou ao sucateamento das escolas estaduais e Belo Horizonte, que tem um patamar muito superior de estrutura nos equipamentos públicos, pode estar seguindo por um caminho que o Estado já experimentou e deu errado.
Então, reconhecer os méritos dos que nos antecederam, seguir nos programas que são bem-sucedidos, sem abrir mão de criticar e de alterar as condutas que nós percebemos como temerárias para a administração da cidade. Agora, a rede ainda está, né, numa fase de estruturação por ser um partido muito jovem, né? Está numa fase de construção. É verdade. E, ao mesmo tempo, é um partido pequeno e vai ter um tempo pequeno, reduzido na TV. Nós estamos num ano como que está passando por, né, as campanhas vão ter grandes mudanças. Além de ter um tempo mais reduzido, nós vamos ter o financiamento empresarial proibido nessa campanha, não é? Como é que o senhor está vendo aí os desafios para a rede colocar o bloco na rua, para disputar para valer? É para valer? A rede vai disputar para valer ou a rede está ganhando espaço e que os desafios o senhor vê pela frente? Não, absolutamente. Tenho que dizer, inclusive, que dos candidatos colocados, né, talvez, e aí com respeito aos que estão disputando comigo as prévias da rede, talvez eu seja o que tem mais experiência eleitoral, ou pelo menos um dos que tem mais experiência eleitoral aqui na cidade, né? Já fui eleito 4 vezes por Belo Horizonte, 2 vezes vereador, 2 vezes deputado, e eu não entraria numa aventura para brincar, né? Nossa proposição é extremamente séria, conhecemos profundamente a cidade, os programas e as políticas públicas de Belo Horizonte e temos condição de debater e o faremos, né? Não digo em igualdade de condições e acredito que com boa condição de demonstrar que o nosso programa é o melhor. Agora, realmente, temos dificuldades com o tempo de TV, porque os grandes partidos, que não por um acaso são os mais envolvidos nas denúncias de corrupção, têm o maior tempo de TV. Vide o cenário do Congresso Nacional, porque é isso que define. Então, certamente a população vai ter muitas dúvidas, porque o tamanho do tempo de televisão é diretamente proporcional ao envolvimento daquele partido com as irregularidades. O senhor fica confortável de criticar o PT? Absolutamente. Absolutamente. Na medida em que existem denúncias e comprovações de posturas que são insustentáveis. Eu digo que o senhor ficou há alguns anos, né, no partido. Eu acredito que... se elegeu por ele, deputado. E não tenho compromisso com o erro. Né? Aliás, é uma frase que se diz muito na rede. E quem for podre, que se quebre. Né? Quem tem a pagar, que pague. A rede não tem comprometimento com o erro tomado por ninguém. O senhor acha que a rede conseguiu, enfim, fazer uma boa composição de quadros e tal? Ela não vai sofrer, ao entrar no processo eleitoral, ter necessidade de fazer expurgos? Porque os partidos novos, eles costumam atrair, não é, nomes e depois, muitas vezes, acontece isso. É verdade. A rede é um partido muito seletivo. Então, a entrada de todos que têm mandatos, todos os parlamentares, se dá num processo muito seletivo, com uma análise muito profunda daquelas pessoas que já têm uma experiência eleitoral. Então, acredito que nós tenhamos muito mais alegrias, mas é lógico, podemos eventualmente cometer algum erro que, diferente do que a maior parte dos partidos faz, se algum erro for cometido, será assumido e medidas serão tomadas para saná-lo. Graças a Deus ainda não cometemos e esperamos não cometer. Deputado, eleições municipais em ano de crise, forte crise econômica e política e com um processo de impeachment em curso, seguramente quando ocorrerem as eleições, esse processo já terá terminado. O que esperar desse processo, dessas eleições desse ano, hein? Eu diria só o seguinte, para encerrar, eleitor, desconfie na hora que você vê muita gente carregando bandeira, campanhas caras, certamente você estará pagando por isso, mesmo que de maneiras tortuosas. Então, tanto o grande tempo de TV quanto a opulência das grandes campanhas é o sinal de que a luz amarela tem que acender. Sendo assim, de maneira crítica, de maneira tranquila, vamos debater a nossa cidade, vamos construir o programa da cidade que nós desejamos. É possível, Belo Horizonte tem um grande potencial e nós estamos aqui para somar nessa disputa e para dar nossa contribuição. Acho que já temos acúmulo suficiente para dar a nossa contribuição. Deputado, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado. Bom trabalho aí, vai ser um ano então bem certamente, movimentado. Um ano intenso
e vamos dar o nosso melhor nesse debate. Eu conversei com o deputado Paulo Lamaque, ele é pré-candidato junto com 2 outros, ele é pré-candidato da Rede Sustentabilidade a prefeito de Belo Horizonte. Nós conversamos aqui como que a rede pretende lançar essa candidatura, como é que, quais são as prioridades, como é que o partido pretende se posicionar em relação a alianças e num ano tão complicado para todos os brasileiros, que está num ano eleitoral. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.